Olá, pessoal. O tema desta aula é o humanismo e suas manifestações literárias em Portugal. O humanismo é a fase de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, historicamente falando. Literariamente, é também a transição entre o trovadorismo e o renascimento. Aí no meio está um período de aproximadamente 100 anos, e que faz a passagem da literatura medieval portuguesa, caracterizada pelas cantigas e pelas novelas de cavalaria, para a literatura renascentista, clássica, camoniana, que modernizou a língua portuguesa. Nessa passagem, nós temos um tempo, um contexto histórico. E esse contexto é o contexto da prosperidade portuguesa. É quando Portugal começa a desenvolver os navios, as navegações, e vai chegar ao auge de sua prosperidade quando descobrir o caminho para as Índias e, sobretudo, quando descobrir o Brasil e ampliar o mapa do mundo com a sua participação. Torna-se um dos países mais poderosos e importantes do mundo neste momento. O auge disso é o governo de Dom Manuel, por volta de 1500, 1510, 1515, e é neste tempo também que se desenvolvem algumas das manifestações literárias mais importantes em Portugal. Nesse momento, que é de transição, há a convivência de valores. Então, o valor feudal vai ser aos poucos, o valor feudal vai aos poucos ser substituído pelo valor mercantil. Ou seja, o feudalismo vai sendo substituído pelo mercantilismo, o idealismo, aquela forma de enxergar tudo com a fé, com a transcendência, vai se transformando numa atitude mais prática, que leva os portugueses a agirem para conseguir dominar a natureza. Por exemplo, no processo das grandes navegações, é preciso pensar, refletir racionalmente para produzir navios, desenvolver tecnologia para isso. Então, o idealismo vai sendo transformado num espírito pragmático, num espírito prático, não é isso? E, portanto, a visão idealista vai sendo substituída por uma visão mais racionalista. E o teocentrismo, a visão teocêntrica, tudo teria que passar pela ideia e pela existência de Deus, agora já é uma atitude mais antropocêntrica, de valorização de aspectos humanos, da possibilidade, das capacidades humanas. É este o tempo historicamente. O português vai se tornando uma língua cada vez mais autônoma, depois de 300, 400 anos de galaico português, nós temos agora português arcaico, um português que vocês vão ver pelos textos que vão ler, nas suas leituras, aí, nos seus aprofundamentos, vocês verão que são textos mais fáceis de serem lidos, ou melhor, agora a gente vai poder ler, porque já se aproxima do português moderno, que virá com Camões mais tarde. Não é mais aquele galaico português ininteligível para nós, tá bem? Outra coisa é que, estando Portugal bem economicamente, Portugal abriga na corte cientistas e artistas. E às vezes um misto dessas duas coisas. O primeiro grande caso acontece em 1418, quando um homem chamado Fernão Lopes é convocado pelo príncipe Dom Duarte para cuidar da biblioteca do palácio e colocar em dia a documentação real portuguesa. Esse sujeito faz uma verdadeira revolução na Biblioteca do Tombo, em Lisboa, e ele torna-se o guarda-mor desta biblioteca. E ele mexe nos livros, ele limpa, ele reorganiza, ele reescreve, e ele lê aqueles cronicões, aquelas crônicas de documentos, de nascimentos de príncipes e princesas, aqueles documentos que estavam ali naquela biblioteca, e lhe ocorre escrever a história de Portugal como se ela fora um romance de cavalaria.
Nascem, então, as crônicas historiográficas de Fernão Lopes, que vão compor com a poesia palaciana da época, que será comentada mais à frente, e com o teatro popular de Gil Vicente, as três principais manifestações literárias de Portugal nessa época, as manifestações humanistas. Pois bem, falemos então um pouquinho sobre as crônicas historiográficas do nosso amigo Fernão Lopes. Ele ficou entre 1418 e 1434, trabalhando nessa biblioteca e escrevendo suas crônicas. Produziu vários textos, mas o que venham a ser estas crônicas? Estas crônicas eram textos em prosa, portanto, preenchendo a linha de margem a margem e organizadas em parágrafos. Elas são escritas para contar cronologicamente a história de Portugal. Por isso chamadas crônicas. Não confunda aqui com a crônica moderna, que é um texto mais leve, mais dissertativo. Aqui nós temos a crônica histórica, historiografia. Tanto que o nosso amigo Fernão Lopes, pela qualidade de seus textos, ficou conhecido como o Heródoto português, lembrando o famoso historiador grego que nos contou sobre a Grécia Antiga. O nosso famoso historiador português nos conta sobre o Portugal medieval. E trabalhando na Torre do Tomo, ele vai produzindo os textos de acordo com o reinado de cada um dos importantes reis de Portugal durante a Idade Média. Então, os títulos das crônicas são Crônica del Rei Dom Fernando, Crônica del Rei Dom Afonso e assim por diante. Essas crônicas, elas têm uma importância tanto histórica quanto artística. Elas são, na verdade, uma mistura de arte e história. Elas são importantes historicamente porque elas têm uma exatidão científica, elas são frutos de pesquisa do Fernão Lopes. Ele não escreve nada que ele não pesquise, nada que ele não possa comprovar com documentos. Ele faz questão, inclusive, de dizer isso no prólogo de suas crônicas. E ele as organiza, né, periodicamente, contando os episódios importantes da história portuguesa, episódios que mais tarde serão utilizados até por artistas para contar ou recontar a história portuguesa. Ele conta, por exemplo, a história de Inês de Castro. Inês de Castro é aquela que foi morta, ou melhor, aquela que foi rainha depois de morta. Lembram-se dessa história famosa? É a história de um rei português chamado Dom Pedro, que teve a sua amante assassinada pelo pai dele, pelo rei Dom Afonso. E mais tarde, ele já feito rei, o Dom Pedro mandou tirar os ossos de Inês do túmulo e mandou coroá-los. Ela foi coroada rainha depois de morta. É um fato mórbido, é uma atitude desesperada desse homem que procura, sem solução, resgatar a vida de sua rainha, ou daquela que ele gostaria que fosse a sua rainha e que não foi. Essa história, depois mais tarde, nos será contada poeticamente por Camões em Os Lusíadas, o que quer dizer que Camões leu Fernão Lopes. Fernão Lopes registrou a história de Portugal, mas não só com esse aspecto histórico, apresentando a história de Portugal a partir de cada reinado, regiocentricamente, mas também mostrando a participação popular, a participação do povo, mostrando que um rei não governa sem seu povo e que quando se precisa de alguém para ir à guerra, por exemplo, é com o povo que o rei conta. O lado artístico dessas crônicas, né, o aspecto artístico dessas crônicas, tem a ver com a vivacidade que ele dá a essas histórias. Ele conta essas histórias como se ele construísse novelas de cavalaria medievais, só que os fatos e os personagens são verdadeiros. Por falar em personagens, ele costuma inclusive dar os aspectos psicológicos dos personagens, falando sobre suas atitudes, seus modos de ser, como era o rei, se ele era um sujeito pacífico, tranquilo, se ele era afobado, se ele era agitado, se ele era violento, como é que ele agia nos momentos mais cruciais.
em que ele tinha que tomar decisões. Então, ele dá inclusive os aspectos psíquicos dos personagens históricos, o que não é comum nos livros de história, vocês hão de convir comigo. Além disso, ele usa técnicas narrativas como, por exemplo, cortar a história em um ponto e falar de outra coisa, para vir retomar esse ponto mais tarde, prendendo assim a atenção do leitor. É assim que ele constrói a história portuguesa de uma maneira inovadora, de uma maneira atraente, numa linguagem simples, que se a gente tentar com algum afinco, a gente consegue ler, a gente consegue entender a maior parte do que ele quer dizer. Tente aí, num dos trechos que aparece no seu material, e você verá que você conseguirá ler as crônicas de Fernão Lopes. Então essas crônicas, minha gente, elas têm esses aspectos que acabo de comentar. Linguagem simples, técnicas romanescas, cortes, digressões para fazer explicações em meio à narrativa, e conta a história de Portugal, organizada regiocentricamente, porém colocando também a participação do povo, e elas são humanistas por quê? Porque não é mais só Deus que dirige os destinos da nação, mas os destinos da nação são dirigidos pelo rei com a participação do povo. Quer dizer, é gente, é ser humano criando a sua própria história. Claro que Deus ainda é referido como o grande organizador, o grande arquiteto, mas são seres humanos já agindo. E essa visão social, da participação popular na história portuguesa, é o que de mais importante nos legou o mestre Fernão Lopes. Pois bem, minha gente, a segunda manifestação importante da literatura portuguesa nessa época é a poesia palaciana. Notem que agora eu estou usando a palavra poesia, né? Pois bem, a gente não tinha utilizado a palavra poesia na aula anterior em que falamos do trovadorismo. Por quê? O trovadorismo, vocês se lembram, eram textos escritos em versos, com ritmo, com rima, com métrica, em estrofes, mas eram textos para ser cantados. E quem os escrevia era o trovador. Agora, os textos são para ser lidos ou declamados. E quem os escreve é o poeta. E se é o poeta que escreve, então o texto não é mais cantiga, é o poema, é a poesia. Por isso nós vamos ter a poesia palaciana. Poesia palaciana. Por que palaciana? Porque era feita por nobres que então, nessa época, já eram letrados. Passados muitos anos da Idade Média, agora a elite portuguesa passava a aprender a ler e a escrever. Então eram poesias para serem lidas ou declamadas em situação de corte, por isso palacianas. Esses poemas, eles trazem uma novidade, porque além de serem escritos nessa linguagem já mais próxima do português moderno, uma vez que, então, agora o texto se separa da música, esse texto que se separa da música, ele precisa ter mais recursos, ele precisa ter mais recursos formais, e ele precisa ter mais recursos linguísticos, e inclusive a temática se diversifica. Então, falando de aspectos formais, né? O que nós temos? Nós temos textos mais bem elaborados, feitos em estrofes, em versos, as redondilhas de 5 e de 7 sílabas continuam sendo utilizadas. É a medida velha ainda, mas esses textos recebem formatos mais sofisticados. E dentre esses formatos mais sofisticados, inclusive, está um tipo de poema que se chama vilancete. Ele tinha um mote, que era uma estrofe curtinha que concentrava o tema, e várias estrofes que desenvolviam esse tema, sempre voltando ao mote. Inclusive, é curioso porque as estrofes não eram chamadas de estrofes, elas eram chamadas de voltas, porque o seu último verso sempre voltava a repetir
o mote, sempre repetia o mote. Esses textos, chamados de violoncetes, escritos com essa técnica, chamada técnica do mote glosado, sendo o mote o tema ou motivo e a glosa o desenvolvimento do tema, esses textos também eram linguisticamente mais ricos. Tinham mais figuras de linguagem, por exemplo. Exploravam mais a capacidade plurissignificativa da língua, a plurissignificação, utilizando muito mais a conotação. Eram textos mais ricos, mais bem elaborados, também do ponto de vista linguístico, como eu disse. E qual era o tema? O tema, 90% desses textos ainda falava sobre amor. O tema era o tema da aproximação amorosa. Era o homem, um ser do sexo masculino, a voz que aparece nesses textos é uma voz masculina, portanto é um eu lírico masculino, e esse eu lírico masculino, ele se dirige a uma mulher, a quem ele continua a chamar de senhora, só que agora já com a perspectiva moderna da palavra senhora, não é mais minha senhor, é senhora. Então aí você tem a diferença já do gênero, não é? E esse homem ele é nobre, ele fala com essa mulher também idealizada, a mulher da corte, que continua linda, que continua bela e continua sendo a razão do sofrimento deste homem. Mas ele também usa esses poemas para fazer o galanteio, a aproximação amorosa, aquilo que os ingleses chamam de approach, né? A aproximação com a moça. Então o poema é galante, é para falar da beleza dela, é para falar dos olhos, dos cabelos, metáforas sofisticadas, já vindas do humanismo italiano, a poesia portuguesa já é influenciada por Petrarca, por Dante Alighieri, e então há aquelas metáforas que hoje para nós parecem batidas, mas que nessa época eram muito inovadoras, como por exemplo dizer que os olhos de fulana são 2 estrelas, ou que seus cabelos são como um véu, e coisas assim. Inclusive com aproximações metafóricas e comparativas entre a mulher e os elementos belos da natureza. Olha que bonito. Então, esse tipo de poesia, ele tratava a mulher como senhora, ainda tinha resquícios da vassalagem amorosa da cantiga de amor. No entanto, a mulher já era também chamada de meu bem. Prestemos atenção a esta expressão, meu bem. Quem chama alguém de meu bem é porque tem uma certa intimidade com essa pessoa. Então, já rola aí uma intimidade maior entre o poeta, agora não é mais trovador, lembra disso? Entre o poeta e a mulher a quem ele se dirige nessa cantiga. Esta mulher já não está mais tão distante, essa mulher ela já não é mais aquele ser inatingível, é alguém com quem ele pode estar ou ele poderá vir a estar. Então ela está mais próxima. No entanto, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa dizendo que também há um outro tema que aparece nesses textos palacianos, de poesia palaciana. Esse outro tema é um tema existencial, é a primeira vez que esse tipo de tema aparece na poesia portuguesa. Os portugueses passaram 300 anos, né, fazendo cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. E agora eles fazem poemas também de amor, mas acrescenta-se um outro tema, o tema psicológico, que é o tema do desentendimento do sujeito consigo próprio. Em que o sujeito diz assim, puxa, o meu maior inimigo sou eu. O sujeito diz assim, por exemplo, num texto, né? Comigo me desentendi, sou posto todo em perigo, não posso viver comigo e nem posso fugir de mim. Vejam o drama desse sujeito. O drama desse sujeito não é mais a mulher amada. O drama desse sujeito agora é ele próprio. O conflito psicológico do eu consigo mesmo.
Então, esse é a grande inovação. A temática inovadora é a temática psicológica. Gente, esses textos estão compilados num livro, escrito à mão, Uma Paciência de Jó. Quem fez isso? Garcia de Rezende. Era um poeta da época. Ele quis fazer uma coletânea dos seus colegas poetas palacianos. Então ele falou com o Gil Vicente, que era amigo dele, com o Bernardinho Ribeiro, que era amigo dele, juntou os próprios poemas dele, Garcia de Rezende, do Sá de Miranda, que era um poeta importante da época, e ele compilou, escreveu à mão, um livro enorme, com vários poemas de cada um desses artistas, desses poetas que eu acabei de citar. E ele escreveu, então, o Cancioneiro Geral, que foi publicado em 1516, e é a obra que compila a poesia palaciana portuguesa. Muito bem, queridos, vamos terminando por aqui esse tópico do humanismo. Numa próxima aula, nós vamos abordar o Teatro Popular de Gil Vicente, que é a terceira, mais elevada e mais importante manifestação da poesia humanista portuguesa. A todos vocês, saúde e paz.